Tudo bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeite aí, porque o programa de hoje está muito especial. Os quadros foram feitos com amor, debaixo de uma direção de Deus, e esse programa de hoje eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Mas já de início, dá o like aí, compartilha, manda aí para os seus amigos, parentes, para que mais vidas possam ser alcançadas. Então nós já vamos para o primeiro quadro. Se ajeita aí, vamos até o final, hein? Quero te ver até o final. E outra coisa, tem um bate-papo acontecendo aqui agora simultaneamente. Vão lá interagir conosco. Bora para o primeiro quadro, o nosso podcast. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso quadro Podcast Ágape, esse quadro que você já está acostumado. Toda semana estamos aqui com um convidado especial, tratando de vários assuntos. E hoje nós temos aqui a missionária Tatiane, ela que é membro aqui da nossa igreja, tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vai te edificar. Então fica aí, deixa eu só cumprimentar a minha convidada de hoje. Boa noite. Boa noite, Seja bem-vinda, dá um alô pro pessoal para a gente começar. Boa noite a todos, cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que possamos falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos desenvolver um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido, a partir do verso 8, diz assim: Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E então eu respondi: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje nós iremos falar sobre um pouquinho sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Eu já quero começar meu bate-papo. Tatiane, dentro desse texto aqui, dentro daquilo que você tem vivido com Deus, o que é o chamado? Porque esse texto que nós acabamos de ler é onde Isaías se propõe a fazer a obra do Senhor. Esse texto diz que é um momento onde ele tem um encontro com Deus, tem seus pecados perdoados, e ele vai ouvir uma voz dizendo: quem eu enviarei? E ele diz: Senhor, eis-me aqui. Então esse texto está falando sobre o chamado do profeta Isaías. Tatiane, o que é chamado? O que Deus falou com você em relação a isso? O que você entende por chamado? Amém, amém, pastor. Eu entendo, quando a gente olha a palavra de Deus, a primeira palavra chamado que aparece na Bíblia está em Gênesis 3, no verso 8, quando Adão e Eva tinham acabado de comer do fruto proibido, e ali, naquele momento, eles viram que eles estavam nus, seus olhos foram abertos. Sim. Então ali o Senhor aparece no jardim, eles se escondem e o Senhor chama eles, né? E o Senhor fala com ele: onde vocês estão? E ali o Senhor, ele chama eles, por quê? Porque eles tinham acabado de pecar, eles tinham acabado de sair da posição original. Verdade. Que o Senhor chamou. Então, o chamado na Bíblia é o quê? É o chamado de Deus para a gente voltar para a posição original. E qual que é o chamado de todos nós? É estarmos na presença de Deus. O chamado que o Senhor tem para mim, o chamado que o Senhor tem para você, o chamado que o Senhor tem para todos nós é estarmos na sua presença, porque nós fomos chamados, né, para adorá-lo. Nós fomos chamados para viver para a tua glória, para glorificar a Deus. Então, eu entendo que o chamado de Deus é para todos e o chamado é para a gente estar na presença do Senhor. Só ratificando o que você falou, só afirmando, melhor dizendo, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, Jesus vai dizer para os seus discípulos: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, nós conhecemos. E lá no último capítulo, capítulo 28, verso 19, ele vai dizer assim: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se nós vermos aqui, temos duas ordens de Jesus: Vinde e ide. Para nos ensinar o que tem gente que acha que chamado, o Senhor me chamou para fazer a obra do Senhor. Ok, mas antes do ide, tem o vinde. Porque fazer o ide sem o vinde é pela nossa força. Então, só confirmando a sua linha que está certíssima, o chamado original é de nós
voltarmos a termos experiências com Deus. Isso, não é isso? Isso. Ô, Tati, e como descobrir o meu chamado no corpo de Cristo? Aí sim, que o primeiro chamado é de relacionamento com Deus. Isso. E dentro do corpo eclesiástico, como que eu descubro o meu chamado? Isso, como o senhor falou, né, vinde, o Senhor nos chama primeiro, a gente tem que entender que o primeiro chamado do Senhor é para a gente estar na sua presença, Isso. e não adianta eu querer saber primeiro o que eu vou fazer sem eu entender o que eu sou, Claro. né, a minha identidade. Eu preciso, antes de saber o que fazer, eu tenho que saber o que eu sei. Por quê? O ser, ele vem primeiro do que fazer. Eu primeiro tenho que saber a minha identidade, quem eu sou. E a palavra do Senhor diz que nós somos filhos de Deus. Né? Porque se eu colocar o meu fazer na frente do ser, né, eu não sou o que eu faço, eu não sou a minha função, eu não sou o meu título, porque muitos colocam o seu título, a sua função como primeiro. Então eu tenho que entender qual que é a minha identidade. Então a minha identidade é filho de Deus. Depois que eu entendo a minha identidade, que eu sou filho de Deus, eu me entendo como filha, como faço parte do corpo, ali eu entendo que eu tenho, dentro do meu chamado, eu tenho uma vocação, que é o quê? As minhas habilidades, que é os meus dons, que é os talentos que o Senhor colocou em mim. Então ali eu vou começar o quê? Descobrir quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, que o Senhor ele vai me usar dentro do meu chamado para me cumprir um propósito. Perfeito. É como se eu tivesse uma mochila, e essa mochila tivesse várias ferramentas, equipamentos que me fizesse cumprir, né, o chamado que o Senhor tem para mim, que é as minhas habilidades, que é os meus dons. E aí tá, como que eu vou descobrir quais são as minhas habilidades, quais são os meus dons, quais são os meus talentos? Eu tenho que olhar para mim, porque o Senhor, ele já nos fez, né? Só que fica a pergunta, né, como que eu vou descobrir? Aí tem várias perguntas que a gente pode fazer, né? O que eu tenho prazer em fazer? Né? Qual que é as minhas habilidades? O que eu sou bom? Qual que é a minha facilidade? Aí eu vou começar a entender aquilo que eu tenho, né? E ver quais as habilidades que eu tenho que o Senhor vai me usar dentro do meu chamado. Então, como eu vou descobrir? Né? Olhando para aquilo que eu tenho mais facilidade, naquilo que eu sou bom em fazer, naquilo que eu tenho prazer em fazer. Então, o Senhor ele vai me usar dentro das minhas habilidades. E o apóstolo Paulo também ele fala sobre a gente buscar os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala que a gente precisa buscar o dom do conhecimento, da palavra, da sabedoria, o dom da fé. Então, esses dons a gente busca ele, mas tem os dons também que vão ser ativados no meio da caminhada. Perfeito, que a gente Tati. tem com o Senhor. Só duas afirmações também, já que é um bate-papo, a gente dá uma interagida. Dentro da primeira linha de raciocínio que você falou, eu acho Paulo um exemplo, né? Principalmente quando ele escreve para Tito, que era um obreiro do Senhor, ele começa a sua carta dizendo assim: eu, Paulo, servo de Cristo, vírgula, e apóstolo do Senhor. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer um que exerce um cargo eclesiástico, o que você faz? Eu, fulano, pastor, diácono, obreiro, coloca o título na frente. Então, Paulo diz, espera aí, eu, antes de qualquer título, eu sou servo. Porque a partir do momento que você entende que você é servo do Senhor, o que vem depois é o que menos importa, que independente de que dentro do corpo eclesiástico, um é mais visto ou não, mas todos nós somos servos, né? E dentro dessa linha de raciocínio, como descobrir o meu chamado, eu tenho um livro lá do Charles Swindoll que chama assim, Eu, um servo, não acredito. É um livraço para quem é obreiro. E ele falando sobre como a gente descobrir os nossos talentos, os nossos chamados, ele diz que uma delas é você exercer aquilo que você faz bem, porque é o dom que Deus te deu. E ele deu um tópico lá que eu achei maravilhoso, Tatiana, que ele diz assim, aquilo que você também mais sofreu na vida pode ser um grande indicativo naquilo que Deus mais vai te usar. Por exemplo, Deus me usa um pouquinho na família, porque foi a área que eu mais sofri desde a minha infância, né? O fato de ter os pais separados. Ele dá um outro tópico e fala assim, aquilo que também te causa revolta. Indignação. Vou dar um exemplo, uma pessoa, poxa, eu detesto fome, não suporto ver alguém que passar isso. Então Deus pode usar aquela
revolta, para despertar nela um desejo para trabalhar em cima disso. Então, o Charles Swindoll, você que gosta de ler, eu te recomendo esse livro. Eu, um servo, não acredito. É um livraço. Tati, e como se desenvolver dentro do chamado? Então, pastor, quando eu entendo que eu tenho chamado, né, e o meu chamado principal é de estar no Senhor, eu entendo a minha identidade, que eu não sou aquilo que eu faço, Isso, é o né, servo, eu não sou o meu título, É eu o sou servo que servo, Paulo eu sou diz. filho de Deus, né? Ali eu reconheço, né, que é o desenvolver as minhas habilidades que eu tenho, aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que eu tenho mais habilidade, aquilo que o Senhor vai me encaminhar. E dentro do corpo de Cristo, o Senhor fala que a igreja ela precisa, para ela caminhar sadia como um corpo, né, um orgânico sadio, ele precisa trabalhar nos 5 ministérios, né, pastor? Que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, os 5 ministérios, né? Então, essas são as funções dentro do corpo, e aí cada um vai escolher aquilo que está dentro desse ministério para exercer a sua função dentro do corpo, né? E todos esses ministérios, ele tem um propósito, que é qual? Que é edificar o corpo de Cristo, para que todos venham, né, crescer na unidade da fé, crescer em maturidade, em conhecimento, para que nós venhamos ser um corpo ajustado, né? Ajustado, né, com cabeça, que é Cristo Jesus. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente vai começar a entender qual que é o meu ministério. Então, que área que eu tenho chamado para pastor, eu tenho chamado para mestre, eu tenho um chamado evangelístico, eu tenho um chamado profético, ou eu tenho, né, o chamado que o Senhor às vezes fala apostólico, né? Esse apostólico eu já... Mas vão deixar para outra parte. Aí a gente começa a se encontrar mesmo no reino de Deus, né? no ministério, que tá dentro desses 5 ministérios, né? Perfeito, Tati. E bate-papo legal, né, pessoal? Pelo que passa rápido, mas está muito edificante, tá? Quero desde já agradecer a Tati, mas eu tenho aqui ainda mais 2 perguntas, Tati. E como eu posso descobrir o meu chamado? Então... Pergunta difícil, né, Tati? É uma pergunta difícil, mas eu acho, pastor, que a primeira coisa que a gente precisa fazer e focar não é naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu vou fazer, mas é estar no Senhor. Porque quando eu estou no Senhor, né, eu tenho uma revelação daquilo que o Senhor quer que eu faça. Quando o Senhor chamou Jesus em Mateus 16, quando Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? E ali eles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, mas aí ele fala, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E ali Pedro, né, um dos mais chegados de Jesus, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali na hora o Senhor, ele teve a revelação de quem Cristo era, e aí Cristo também revelou, tu és Pedro, né? E por essa pedra eu edificarei a minha igreja. Naquele momento que Pedro ele teve a revelação de quem Cristo era, ele teve a revelação também daquilo que ele iria fazer. E assim é nós, pastor. Quando a gente tem a revelação de quem Deus é, ele revela também aquilo que a gente vai fazer. Então, quanto mais eu estou com o Senhor, na presença do Senhor, com o Senhor, ele vai me revelar e vai me dar direções, né, daquilo que eu preciso fazer. Esse texto que eu li mesmo de Isaías, se você ler até o capítulo 5, as mensagens de Isaías eram só assim, ai de vocês, só o ai, apontando para o outro. No início do capítulo 6, ele vai ter uma revelação do trono de Deus. Ele vai ver Deus de uma maneira linda, sublime. E aí, a partir do momento que ele conhece a Deus, que ele vê Deus, ele tem uma revelação de Deus, o sermão dele muda. Sim. Não é ai de você, diz ai de mim. Ai de mim. Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo pecaminoso. Então, perfeito. Tati, para nós encerrarmos, qual a mensagem que você daria para as pessoas que ainda não descobriram o seu chamado? Eu continuo na mesma visão. Eu acredito que todos nós fomos chamados por Deus e dentro desse chamado de estar com Deus, ele vai nos levar a cumprir propósito, a cumprir uma missão, né, que a gente tem, que é a missão que
Jesus, ele fala que a gente tem que ir, né, fazer novos discípulos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que eu tenho um chamado, dentro desse chamado eu tenho um propósito, e gastar tempo, né, de estar com o Senhor. E ali ele vai revelar para a gente, né, aquilo que a gente precisa fazer. Eu falo que não é por força, né, pastor? Vem de uma forma muito natural, vem de uma forma muito espontânea, muito tranquila. O Senhor, ele vai encaminhando, o Senhor, ele vai direcionando, ele vai abrindo as portas, ele vai mostrando pessoas, ele vai nos direcionando para aquilo que a gente vai fazer para cumprir o propósito específico que ele tem para cada um de nós. E outra coisa, Tati, como que nós somos seres individuais, isso vai dentro também do contexto da igreja da pessoa. Por exemplo, quando eu cheguei à igreja, eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas o quê? Aí eu senti aquele fogo, eu falei, gente, eu vou fazer um voto com Deus. Tudo que o meu pastor mandar eu fazer, eu vou fazer, e tudo que eu ver que na igreja está precisando, eu vou fazer. Aí eu lembro que durante uns 6 meses, tudo que o meu pastor pedia, pastor, o Wallace faz aquilo, faz ali, eu via que na área aqui da limpeza estava precisando, eu ajudava, estava precisando de evangelismo na igreja, eu fazia, até que um dia eu tentei até tocar no louvor, porque eu tocava cavaquinho, aprendi a tocar o violão bem básico, ajudei o louvor dos jovens, e até que um dia, em um culto específico, Deus usou alguém para revelar o meu chamado. Eu entendo muito isso também, dependendo da realidade da sua igreja. Ajuda o seu pastor no que for preciso, ajuda a igreja no que for preciso, porque o chamado de Deus, a gente sempre ensina isso aqui, não confunda chamado com altar, com microfone, não, vai muito além disso. E dentro do corpo que você congrega aí, exerça, ajuda o corpo de Cristo, ajuda a igreja no que for preciso. Não é isso, Tati? Eu acredito nisso. Tati, muito obrigado por esse ensinamento. Você sabe o carinho que a gente tem com você, com toda a sua família. Obrigado pela maneira que Deus tem te usado aqui nessa igreja, e a gente só tem que te agradecer. Amém, tá? Continue na posição, Deus tem coisas grandes, você sabe disso, tá? Despede aí do pessoal para a gente terminar o nosso bate-papo. Amém, eu agradeço, pastor, a oportunidade, agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho, né, de sempre. Eu amo a minha igreja Ágape, é aqui que o Senhor me plantou, é aqui que eu tenho crescido, é aqui que eu tenho descobrido o meu chamado no Senhor Jesus, é aqui que eu tenho exercido também o meu chamado, e agradeço a todos, que Deus abençoe cada um. Dá um abraço no Marcelão lá. Mando sim. Pessoal, obrigado, vamos aqui praticar tudo que foi falado, fica aí que tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. É muito importante a gente reconhecer o nosso chamado. Obrigado, Tatiane, por esse bate-papo aí. Agora o quadro do Zilton. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, onde nós aprendemos um pouco sobre as canções que nós cantamos na igreja, as canções que nós ouvimos no YouTube, aquilo que nós temos consumido como louvor, se está pautado na palavra, quais são as referências que foram usadas na composição e o quanto nós podemos ser edificados com essas canções. Hoje a canção que vai ser analisada é a canção Colossenses e Suas Linhas de Amor. Ela pode não ser muito conhecida no meio congregacional, mas ela é extremamente conhecida dentro das igrejas do Brasil. Por ser uma canção da F-Hop Music, junto com Marcos Teles, que é o diretor do Coletivo Candeeiro, que é um grupo do Nordeste que faz música cristã, mas com uma brasilidade. Eles utilizam de instrumentos característicos de certas regiões do Brasil, utilizam de formas de cordel para falar as verdades bíblicas, sendo muito fiéis à instrumentação da palavra. Então nós vemos que eles, juntamente com a F-Hop Music, eles trouxeram uma canção que eles já tinham lançado em 2020 para um contexto mais congregacional. E quando a música faz referência às Escrituras, na hora de analisar, a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir a Bíblia no texto que é referido para se conferir se a letra bate com o que está escrito. No caso de Colossenses, a música não é uma citação direta de um texto específico, tal qual Colossenses 1 do Projeto Sola, e sim inspirada no livro, e ela é centrada no poema do capítulo 1, do versículo 15 ao 20.
Se nós tivéssemos que resumir o livro de Colossenses numa única frase, ele fala da supremacia de Cristo, a suficiência de sua obra na cruz para a salvação e santificação do cristão, em resposta a um grupo que queria acrescentar a salvação e a vida santa a uma série de leis e práticas. Então Paulo ele vem com uma carta para poder justificar a obra de Cristo e deixar claro que ela é suficiente para nos salvar e como ela deve ser exercida em todas as áreas das nossas vidas. Te aconselho a ler o livro de Colossenses, é um livro pequeno, mas que traz uma riqueza teológica sobre o conceito da graça profunda para que nós venhamos aprender o poder daquilo que foi feito por Jesus através da cruz para que nós sejamos salvos. E para quem conhece o trabalho de Marcos Telles do Coletivo Candeeiro, sabe o que devemos esperar. E particularmente essa música ela é uma das prediletas minhas, por ela falar tanto daquilo que Cristo fez. Então vamos à letra. Lembrem da canção. Cristo é o retrato de Deus. Do que foi feito antecedeu primeiro. Antes do nascer, fez justiça e em si morreu. Supremacia e trono são Deus. A canção citada na primeira linha é justamente o trecho que nós citamos acima. Neste hino, que ele é extremamente cristológico, Paulo faz a sua exposição da supremacia de Cristo e a música reflete justamente isso. As primeiras 3 linhas da música expõem o versículo 15 de Colossenses 1 e as linhas seguintes expressam o que lemos no versículo 16 e 17. Olha o que diz: aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. O refrão da música ele vai seguir os versículos seguintes de Colossenses 1, onde Paulo fala de como Cristo nos reconciliou com Deus por meio do seu sacrifício na cruz. A música nós temos uma imagem de uma linha entre nós e Deus, e essa imagem ela não vem de Colossenses, ela é uma poesia que o próprio autor ele teve a liberdade criativa de colocar, mas ela se encaixa perfeitamente e serve como uma ilustração da música. Cristo ele é o amor, ele é a linha entre nós e Deus, e o seu sangue costura e nos reconcilia com o Pai. O mesmo Cristo que rasga o véu é o Cristo que costura a nossa relação com Deus novamente. Antes éramos afastados e agora nós estamos juntos com Ele. E portanto nós temos por meio de Deus que se fez homem, a paz da salvação, a santificação que nos permite andar com Ele. Apesar de ser uma letra extremamente curta, ela faz um belo trabalho de resumir a mensagem da cruz. Vale mencionar que se nós nos aproximarmos da Páscoa, ela pode ser considerada uma apresentação de coral ou uma música para marcar a data, porque a música em si, ela vai falar claramente do sacrifício feito por Cristo e da importância dele na nossa vida. Você pode ouvir também a versão que foi gravada pelo Candeeiro, que está num álbum chamado Doxologia Primitiva. É uma proposta do estúdio com mais guitarras, solos e toda uma orquestra. E então ela fica complicada de você ouvir ela no culto, mas já a gravação da F-Hop, ela é uma música já para a igreja, para o contexto de culto, que leva o pessoal à adoração. Então, seja qual a versão que você gostar, é claro que essa música ela vai falar diretamente do sacrifício de Cristo e daquilo que Ele fez para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Então que você possa ouvir essa canção trazendo em mente o texto de Colossenses para que você compreenda mais e mais aquilo que Cristo fez por mim e por você. É com o senhor, pastorzão. Meus irmãos, vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto? Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem
é um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família, já deu like? Já compartilhou? Ainda não? Poxa, vamos lá, faz isso para a gente alcançar mais vidas. Agora o quadro da nossa irmã Adrila. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui inaugurando um novo quadro na TV Ágape. Nós estávamos falando sobre passagens e personagens que ficam esquecidos na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Conselhos de Salomão. Esse é o novo quadro aqui da TV Ágape. Por que nós decidimos trazer esse novo conteúdo para cá? Se você pegar Provérbios, desmembrar Provérbios, você vai ver que Salomão não só escreveu sobre vida espiritual, mas ele trouxe conselhos para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal, para a sua vida ministerial e para todas as áreas da sua vida. Então, Provérbios tem muito a nos ensinar. E a partir de agora, então, nós vamos estar falando sobre os conselhos que ele deixou para nós. Por hora, na nossa profissão, no nosso relacionamento, no nosso ministério. Você vai ver como que esse quadro pode edificar a sua vida se você abrir seu coração. Depois você lê o capítulo 1 de Provérbios, que você vai entender o que Salomão falou ali naquele contexto. Por que ele escreveu esse livro? Lá fala sobre, eu gostaria que vocês seguissem essas palavras para vocês andarem no caminho reto, para vocês terem sucesso naquilo que tocar nas mãos. Então, de fato, depois você lê em casa e confere aí. Hoje, eu quero trazer o primeiro conselho que está no livro de Provérbios, para você ver tamanha é a importância desse conselho nas nossas vidas, que é correção de pai e instrução de mãe. Eu selecionei aqui alguns versículos em Provérbios, são vários, mas eu escolhi alguns, pela questão do tempo, que falam um pouquinho da visão de Salomão. Vamos ver. Primeiro está lá em Provérbios 1, do versículo 8 ao 9. Fala assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Provérbios 3, versículo 11 ao 12 fala assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Provérbios 4, do 3 ao 5 diz: quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Provérbios 10, 1. Os provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai e o filho tolo entristece sua mãe. E por fim, Provérbios 13, 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir repreensão. E ainda tem um versículo bônus
que fala sobre não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim livrará ela da sepultura, que fica lá em Provérbios 23, do 13 ao 14. Bem, o que eu quero trazer para você? Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento bíblico com promessa. Está lá em Deuteronômio 5,16. Então nós temos que entender que existem instruções para nós sobre isso e nós devemos seguir. Respeitar nossos pais, honrar os nossos pais é bíblico, é mandamental e tem uma promessa por trás disso, né, para que os nossos dias de vida sejam prolongados. Então eu acredito que não foi o primeiro conselho de Salomão exposto à toa. Foi um conselho dito e colocado lá de forma certeira para as nossas vidas, para que nós possamos entender que a correção dos nossos pais, a instrução das nossas mães, elas precisam ser validadas por nós. Nós estamos vivendo numa geração muito rebelde, que não tem ouvido seus pais, não tem se instruído com suas mães e tem deixado a sabedoria, os cabelos brancos de lado, não tem deixado que eles nos instruam. Então, vamos entender hoje que Salomão, ele traz isso para nós. Nós precisamos ser instruídos e é um conselho, é o primeiro conselho bíblico ali no livro de Provérbios. Então, eu tenho certeza que ele não está lá por coincidência. E da mesma maneira como nós devemos honrar os nossos pais, a Bíblia também traz um ensinamento para os pais. Se a Bíblia diz que os pais, para que nós não venhamos ignorar os nossos pais, os conselhos das nossas mães, é porque eles devem fazer isso. Eles devem nos instruir, eles devem nos aconselhar. Então, pai, se você é pai, se você é mãe, não deixe de repreender seu filho, de aconselhar o seu filho. Nós precisamos dos conselhos de vocês. Vocês têm muito mais experiência do que nós, vocês viveram muito mais do que nós. Então, hoje, essa geração que diz, eduque seu filho da forma mais respeitosa possível, eduque seu filho de forma com que ele escolha o caminho que ele vai andar desde pequenininho, né? Não, nós precisamos das instruções que vêm de vocês, porque vocês são autoridade das nossas vidas. Então, da mesma maneira como existe um mandamento para que nós possamos aceitar as correções e as instruções de vocês, existe um mandamento para que vocês nos instruam no caminho do Senhor. Inclusive, tem um versículo que diz: instrua seu filho no caminho do Senhor, e quando ele for grande, ele não se desviará. Então, por favor, pai e mãe, nos instruam no caminho correto. Nós precisamos disso. E por fim, a palavra diz que Deus, ele corrige aqueles que ele ama, e um pai sábio faz isso. Então, se você está sendo corrigido pelo seu pai, entenda que seu pai te ama. Não entenda isso como uma afronta, como uma acusa, não trate isso como rebeldia, mas trate isso com sabedoria. Filhos amados são corrigidos pelos pais e entendem essa correção. Então, que nós possamos hoje entender o primeiro conselho de Salomão para as nossas vidas, que é seguir as instruções dos nossos pais. E pais, nos instruam. Nós precisamos de vocês nos instruindo no caminho do Senhor. Então, essa palavra eu quero deixar para você, que você desfrute desses versículos bíblicos e que você venha ser edificado com os conselhos de Salomão, assim como nós também temos sido. E é isso, até mais. Obrigado, Adila. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra? Se ajeita aí, porque a palavra de hoje está uma bênção. Meus irmãos, vamos lá, estamos quase encerrando essa minha série de mensagens sobre como vencer as crises. Estamos lendo 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim. Hoje eu estou lendo na versão King James, tá? E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E ele disse ao seu moço, coloca a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de colossíntidas. Veio, as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. E assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, e eles não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, a farinha, e a deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. E então não havia nenhum mal na panela. E veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e ele disse, dai ao povo para que coma. Estamos já na reta final dessa série de estudos e já indo direto para o assunto. Na última mensagem nós ouvimos aqui que um dos discípulos, saindo para procurar comida por causa da fome que estava acontecendo em Gilgal,
ele trouxe para dentro da sua casa, para dentro da escola de profetas, um veneno, uma parra brava, do tamanho de uma laranja, vistosa aos olhos. Mas ele não conhecia, colocou no meio da panela, a comida ficou envenenada. E aí nós estamos aplicando que na hora da crise, na hora da dificuldade, a gente toma decisões precipitadas. A fome faz a gente pegar veneno achando que é comida. Quantas pessoas que hoje estão envenenadas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, no relacionamento. Por quê, pastor? Porque em um momento de crise, você trouxe para dentro da sua casa uma parra brava, agradou seus olhos, mas você não conhecia. E hoje você está envenenado, aplicando. Quantas pessoas que hoje estão sofrendo no casamento, porque em um momento de fraqueza se casaram com o primeiro que agradou os olhos e não sabia, levou para dentro do casamento veneno. E hoje você sofre, hoje você está vivendo uma vida de angústia, porque a falta de conhecimento faz com que a gente se envenene. Por isso que Oséias capítulo 4, verso 6 vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, já na introdução aqui, fica de aprendizado para você. Não permita que a crise te cegue. Não permita que a crise faça com que você leve para a sua vida coisas que vão aparentar que vão agradar os teus olhos. E nós, na aula passada, eu te dei aqui alguns pontos só para você pensar. Cuidado com quem você confia algumas tarefas importantes. Porque Eliseu pediu para um dos discípulos buscar comida. Era uma tarefa importante, mas esse rapaz trouxe para dentro da sua casa veneno. Cuidado com quem você confia algumas tarefas, hein? Cuidado a quem você confia coisas importantes, hein? Porque pessoas podem até tentar ajudar, mas a falta de conhecimento traz veneno. Segundo, atitude sem conhecimento te trará grandes males. Terceiro, um pouco de veneno pode estragar toda a comida. E agora, para nós encerrarmos essa parte de hoje, talvez você fale, pastor, essa história é minha. Hoje eu estou envenenado, hoje eu reconheço que a minha vida está uma bagunça por causa disso. O que eu faço? Primeiro, quando eles descobriram que a comida estava envenenada, alguém deu um grito. Eliseu, a morte na panela, ou seja, a comida está envenenada. Primeira coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de dizer, eu errei. Não tenha vergonha de reconhecer, eu fiz o que não devia. É melhor você pedir ajuda do que morrer envenenado. Às vezes eu estou pregando para alguém agora, você por causa do orgulho, você não tem coragem de assumir, pastor, eu errei, Senhor, me socorre. Querido, se você não procurar ajuda, se você não reconhecer o erro, essa situação vai te levar de mal a pior. Aí, querido, entenda. Segunda coisa, agora não é hora de achar culpado. Você não vê Eliseu perguntando, quem pegou a comida, quem fez isso? Ah, sou eu, a culpa é sua. Aprenda esse segundo princípio. Achar culpado não vai melhorar a sua vida. Ah, eu estou desse jeito, é por causa do meu marido, da minha esposa, por causa do fulano que me traiu, da minha antiga igreja, meu antigo pastor, o fulano me enganou. Não, achar culpado não vai mudar a sua vida. Muito mais importante que achar um culpado é nós entendermos que a gente precisa mudar, que a gente precisa tomar decisões. Achar culpado não resolve o problema. Aí o que Eliseu faz? Aprenda agora. Eliseu vai agir com muita sabedoria. Ele não joga o caldeirão fora, ele não joga a comida toda fora, ou seja, não agora tem coisas que dá para recuperar. Pastor, agora a situação está feia, eu vou separar, eu vou sair do emprego, vou sair da igreja. Não, espera um pouquinho. Calma. Eliseu não joga a comida fora. Quantas vezes, por causa de um erro, a gente separa? Por causa de um erro, a gente pede conta na empresa. Por causa de um erro, a gente sai da igreja. Não faz isso, não tome atitudes precipitadas, porque tem coisas que dá para recuperar. Às vezes nós estamos mal na igreja, qual que é a primeira atitude nossa? Eu vou sair da igreja, vou jogar a comida toda fora. Não faz isso, que tem hora que dá para recuperar. Aí o que Eliseu faz? Trazei a farinha.
Trazei a farinha. Irmão, se eu tivesse lá, eu ia falar, Eliseu, você não entendeu, meu amigo, a comida está envenenada. O que tem a ver farinha? Escute, vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser obedecida. Eu vou repetir essa frase que eu gosto muito dela. Vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser obedecida. Não tem nada a ver farinha com comida envenenada, mas tem hora que Deus dá algumas ordens que a gente não entende, mas obedece. Por quê, pastor? Tem hora que a solução está em coisas simples. Eu quero fazer isso, eu quero me vingar. Deus fala assim, perdoa. Mas, Senhor, não é isso que eu quero. Perdoa. Mas eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero crescer. Tem hora que Deus fala, espera um pouquinho. Agora não é hora de avançar, agora é hora de dar uma segurada. A vontade de Deus não é para ser entendida, mas obedecida. E eu concluo dizendo que semana que vem eu vou te falar o que significa essa farinha. Mas entenda algo, às vezes, aguça seu ouvido, a solução está em coisas simples, na farinha. Às vezes o que muda a sua vida é um abraço, é uma palavra, é um estender de mãos, é voltar a orar, é voltar a jejuar. Coisas simples. A gente tem mania de achar que são as coisas grandes que mudam as nossas vidas. Não, irmão, tem hora que é coisa simples. O vinho acabou no casamento. Jesus disse, enchei de água. Água é coisa simples. Água é coisa natural. Um homem que estava sem andar há 38 anos. Jesus disse, quer andar? Levanta. Senhor, o Senhor não vai me dar uma muleta? O Senhor não vai trazer aqui um médico, um fisioterapeuta? Não. Levanta e anda. Um homem estava cego. Jesus pega o lodo, coloca no olho dele e diz, vai até o tanque de Siloé e se lava. Senhor, mas eu estou cego. Lava no tanque. Irmãos, Deus é especialista em fazer grandes coisas com coisas simples. O que vai mudar a sua vida, o que vai tirar esse veneno, é coisa simples. Deixa eu aplicar. Está com um casamento envenenado? Coisa simples. Voltem a conversar. Tire essa grosseria. Tire essa falta de educação. Volte a fazer as coisas que vocês faziam no início. Está envenenado na igreja? Faz as coisas simples. Para de andar com essas pessoas que te contaminam. Para de andar com essas pessoas que ficam falando mal de pastor, de membro. Sai de perto desse povo. Volta a orar. Volta a participar dos cultos. Volta a ler a Bíblia. São coisas simples. É aquele conselho que Jesus deu para a igreja de Apocalipse, de Éfeso. Arrependei-vos e volta à prática das primeiras obras. Coisa simples. Se você fizer isso, esse mal que envenenou tua vida vai sair. Vamos orar? No próximo programa eu te falarei o que significa essa farinha no mundo espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero entregar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Quantas pessoas estão com a vida envenenada, ó Deus? Às vezes uma atitude errada, uma atitude impensada, e hoje eles querem jogar toda a comida fora, querem achar culpado, mas isso não adianta, isso não muda nada. Nós precisamos, Senhor, entender a sua vontade. Nós precisamos obedecer a tua vontade, mesmo sem entender. E hoje eu aprendi também, Senhor, que a solução está em coisas simples. Coisas simples. Que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que ouviu essa palavra, talvez está com o casamento arruinado, o ministério arruinado, tudo indo de mal a pior. Mas Tu és aquele que pode mudar, Tu és aquele que traz vida onde tem morte. Tu és aquele que renova o cansado. E aqui nesse dia eu profetizo restauração, profetizo mudança, eu profetizo toda a sorte de bênçãos. E aquilo que está destruído vai cair por terra em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo agora. Amém e amém, em nome de Jesus. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Permitindo Deus, semana que vem estaremos aqui novamente. Um abraço, paz do Senhor.
com Deus. Ele